nossa vida é dinâmica, ela não para. Então, no momento que eu abri a minha cidadania, ou seja, que eu comecei a exercer a minha cidadania a partir do meu registro de nascimento, eu só estou colocando o marco inicial da minha vida civil. Eu tenho vários momentos em que eu tenho alterações dessa vida civil e que não necessariamente eu vou lá no mesmo serviço de registro civil, lá onde registrou meu nascimento, para fazer todas essas alterações, já que o registro tem que mencionar todo o histórico da vida civil, não é isso que nós dissemos? Então, se o registro tem que mencionar todo o histórico, se eu moro hoje aqui em Santa Catarina e amanhã eu me mudei para o Piauí, e lá que eu vou me casar, eu não tenho que voltar em Santa Catarina para fazer o meu casamento aqui só porque o nascimento foi aqui. Eu faço o meu casamento lá onde eu estou, lá no Piauí. Mas como que eu vou ligar esses dois registros se eu disse que o histórico da vida civil tem que ficar mencionado, registrado no RCPN? Para que eu vou mencionar todos se um ficou aqui em Santa Catarina e outro lá no Piauí? Gente, vamos pensar com a mentalidade de 1973, que quando a lei foi feita. Vocês vão me dar licença aqui só um pouquinho, porque eu não estou enxergando vocês. Quando a lei foi feita em 1973, ninguém falava de internet, de interligação de cartórios. Então, acho que piorei. Mas, então, o que acontece? Lá em 1973, cada estado tinha a sua divisão e cada município tinha o seu cartório e o acervo, né, ficava limitado àquele cartório ali. Se eu registrei meu nascimento aqui em Florianópolis, muito obrigada. Se eu registrei aqui em Florianópolis, se eu registrar meu casamento lá no Piauí, eu não tinha um meio de fazer essa interligação online, nem nada disso. Qual foi o mecanismo que a Lei de Registros Públicos trouxe para fazer essa interligação? É uma interligação jurídica que nós vamos ver, né, fictícia, virtual, que nós vamos ver que é através de um determinado ato registral que faz essa interligação. A Lei de Registros Públicos ela é de 1973, mas lá naquela época foi assim, um avanço e uma inteligência muito grande. Foi uma lei muito bem pensada. Hoje a gente olha e fala, mas que coisa mais arcaica, que coisa mais ultrapassada. Mas foi em 73, ela é mais velha que eu. Então imagina quanto tempo tem e mesmo assim vários mecanismos dela ainda são atuais e praticamente todos, infelizmente, ainda utilizados. Tá? Então nós não conseguimos nos manter atualizados nem em relação a essa lei de 1973. Então, imagine o quanto que ela foi uma evolução lá em 1973. Então, ela pensou nesses mecanismos todos. Como que eu vou interligar? Como que eu vou interligar esses atos da vida civil do cidadão se a vida é dinâmica e a pessoa pode se locomover em todo o território nacional? Tá? Então, nós vamos enxergar o registro civil como um mecanismo de interligação de todos os atos da vida civil da pessoa natural. Tá bem? E aí agora, imaginando que é esse o objetivo, nós vamos estudar os mecanismos que fizeram com que a gente atendesse esses objetivos. Ou seja, a lei trouxe mecanismos para que o registro civil fizesse uma interligação jurídica e um registro, né, uma inscrição segura de todos os atos e fatos da vida civil. Independente do lugar que a pessoa esteja, durante toda a sua vida civil, seus atos serão registrados e isso vai dar publicidade, autenticidade e atualidade ao estado civil do cidadão e de forma interligada. Esse que foi o objetivo e por isso que nós temos uma circunscrição geográfica delimitando a atribuição de cada registrador civil. O que é isso? Como eu disse para vocês que isso está ligado à questão da locomoção, à questão da dinâmica da vida civil, nós podemos estar morando aqui hoje, morando em outro estado amanhã, daqui de 5 anos, 10 anos, não é? Então nós dissemos que o registrador civil daqui de Florianópolis, vamos imaginar que seja um apenas, né? O registrador aqui de Florianópolis é o registrador que vai lavrar os nascimentos, por exemplo, das pessoas que residem em Florianópolis. Ou nós vamos ver também a questão da atribuição, da divisão, ou das pessoas que eventualmente tenham nascido aqui em Florianópolis. Então, nós temos que a residência, o domicílio ou o local que efetivamente ocorreu um ato ou um fato da vida civil são marcos que vão limitar a atribuição do registrador civil de pessoas naturais. Cada tipo de especialidade, né, do extrajudicial tem a forma de distribuição da competência específica. O registro civil está ligado ao local onde ocorreu determinado ato, determinado fato, e ao local
eventualmente as duas situações, né? Local de ocorrência do ato e fato e local de residência, ou um ou o outro, tá? Ou uma situação ou outra, ou as duas situações, e aí por opção do interessado, por exemplo, como no nascimento e agora no óbito também. Tranquilo? Então, isso que nós chamamos de circunscrição geográfica. É o lugar físico onde aquele registrador civil tem competência, onde ele vai delimitar o território onde ele vai agir, onde ele vai exercer a sua atividade. Então, o registrador civil só pode registrar nascimentos de pessoas que estejam residentes ou domiciliadas naquele local onde ele atua ou que tenham nascido naquele local em que ele atua. O registrador civil que tenha atribuição de interdições e tutelas, né, que tem o livro E, ele vai registrar emancipações, ausências e interdições de pessoas que residem, aí é o domicílio e a residência, no local onde ele exerce a sua atividade. Tá? E aí nós vamos ver quando formos falar do livro E, que essa distribuição da atividade, né, ela é diferente em relação ao registrador civil, que tem atribuição de interdições e tutelas, e o que não tem atribuição de interdições e tutelas. O ato que é específico do livro E, a divisão da competência, da atribuição, é um pouquinho diferente em relação aos atos de nascimento, casamento e óbito. Também a gente vai ver daqui um pouquinho. Então, agora nós já sabemos qual que é a forma do registrador civil, como é que ele vai definir que atos que ele pode praticar. Os atos em relação à circunscrição geográfica em que ele atua, não é isso? Mas o que ele vai fazer? Qual que é a atribuição dele? O que é o serviço que está diretamente vinculado ao registrador? Não falei para vocês que agora a Lei de Registros Públicos, lá de 73, ela falei agora que a lei em 73 fez um mecanismo complexo e muito bem pensado de efetivação desse objetivo do registro público das pessoas naturais. Então, como que eu vou registrar toda a dinâmica da vida civil da pessoa natural dentro dessa divisão geográfica, pensando nessa divisão de atribuições, como que eu vou cumprir o objetivo de saber a dinâmica da vida, de registrar todas as pessoas naturais para que exerça sua cidadania desde o nascimento e para que sua personalidade se finalize ao óbito e para que todo esse espectro entre o nascimento e o óbito fique registrado e todos esses atos interligados entre si. Aí são os mecanismos que a Lei de Registros Públicos nos trouxe, que vão fazer cumprir esse objetivo, tá? Aí, para isso, nós resumimos a atividade do registrador civil em 3 mega-atos de registro. São atos registrais esses aqui, tá? Então, nós temos lato sensu, ato registral, e nós temos, dentro desse ato registral, nós dividimos de acordo com o objetivo do ato que eu vou praticar, eu vou dividir esse ato, eu vou classificar esse ato como sendo de registro, de averbação ou de anotação. Então, tudo que o registrador civil pratica no dia a dia tem algo a ver com registro, averbação ou anotação. Todos os serviços, puxa, mas emissão de certidão? Sim, é uma certidão de um registro que eventualmente esteja averbado, que tem uma anotação. Ou é uma certidão de um ato que ele tenha praticado para que ele lavre um registro, para que ele averbe um registro, ou seja, tudo que ele vai praticar vai estar voltado a um desses atos registrais aqui. Ou tem a ver com registro, como averbação ou como anotação. Então, isso aqui resume a atividade do registrador. Tá bem? Agora nós vamos ver o que é registrar, o que é averbar e o que é anotar. Como que é feita a diferença entre esses atos registrais e como que isso, na prática, como que eu vou diferenciar em relação aos atos e fatos da vida civil de cada cidadão, como que eu vou diferenciar se esse ato vai ser registrado, averbado ou anotado? E qual que é o objetivo de cada um desses atos. Tá bem? Então, nós temos registro, averbação e anotação. Nós temos que ter em mente... Só um minutinho. Eu quero fazer uma viagem rápida aqui. Depois eu volto. Esse slide. Isso. Vejam só. Como que eu vou dividir a atribuição do registrador dentro desses atos, registro, averbação e anotação? A forma mais fácil para saber o que registrar
né, o que eu vou lançar através do ato registral denominado registro, é sabendo quais que são os livros obrigatórios dentro do Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, veja só, eu vou passar a falar RCPN, que é mais fácil. Dentro do RCPN, nós temos que saber quais que são os livros obrigatórios, e sabendo esses livros obrigatórios, eu tenho um macete, uma forma, um atalho para que eu entenda qual que é o ato que vai ser passível de registro